Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute a sociedade ideal. E a questão é se nós acreditamos numa sociedade ideal, já vimos que não, né? Há uma unanimidade aqui e achamos que... e até porque se tudo é, nada é, né? Isso é uma questão de filosofia, né? Se todo mundo é virtuoso, ninguém acaba sendo também, porque... É impossível, você precisa ter alguma diferença na questão. Agora, mesmo não acreditando na cidade ideal, nós temos que admitir a força dessa representação. Usando a terminologia do Ernst Bloch, que é um filósofo alemão contemporâneo, entre o agora, o jetzt, e o ainda não, o noch nicht. Então, aquilo que ainda não é, que é o projeto, segundo o Bloch, serve de motor para que eu tente superar um estado de coisas. Então, ao longo da história das ideias, a proposição de um estado ideal, em contraposição ao estado real, serviu de motor de transformação. Então, ainda que nós não atinjamos, né, o estado ideal... O problema é a cegueira no meio do caminho, né? Não, o problema é confundir ideal e real como Dom Quixote, né? Porque ideal é essa projeção, né, de algo que está sendo idealizado. Vamos chegar lá, a gente não abdica disso. Podemos abdicar de determinado modelo, né? O modelo iluminista não nos serve mais? Não, é evidente que não nos serve mais. E aí nós temos que relacionar esse modelo iluminista com a formação dos Estados-nações, com a paz da Westfália, não é à toa que Westfália aparece aqui, né? Com a soberania. Sim, essas sociedades que estão se formando a partir dos pequenos burgos, diferente do que o Adriano trazia, do que o Drayton trazia, dessa multiplicidade, dessa diversidade. Então, é claro que nesse contexto, a sociedade ideal seria uma sociedade um pouco diferente, né? Onde apesar, né, apesar das diferenças, todos somos felizes. Digamos que seja o ingênuo que propõe isso. Né? Não é mais essa sociedade unida, coesa, mas é uma sociedade projetada sobre aquilo que nós temos, como é que poderia ser, como é que é a melhor forma possível, né, de um convívio social. Das ideias centrais das teorias que aspiram à sociedade ideal é a ideia de progresso, isso que nós estamos falando, quer dizer, que há um progresso. Mas o progresso que estava pensado era o progresso moral. Então, isso é interessante. Por isso que, em algum momento, nós vamos prescindir do Estado, porque o progresso moral vai nos levar a recuperar, no fundo, é a recontagem da história antiga, de que a gente volta à situação paradisíaca, porque lá nós não precisávamos de lei. Por isso que eu não precisaria mais Estado. Claro. O Estado serviria antes para controlar, harmonizar conflitos. Quando não há conflitos, não precisa o Estado. Porque nós vamos progredir, nós estamos num progresso, nós vamos chegar ao progresso e essas sociedades são sociedades que são otimistas, no fundo. E vamos prescindir das leis. Agora, as leis são um caminho importante, são a escada pelas quais nós temos que subir para o progresso moral. Então, esta ideia do progresso moral é uma ideia que hoje passa por um problema muito difícil, porque quando você fala dos modos de vida, né, o progresso moral passa pelo quê? Por aceitar um certo modo de vida, né? Então, o modo de vida é o modo de vida do europeu ou é o modo de vida do refugiado? Como é que você compara esses dois modos de vida e diz, você não pode ser feliz assim, você não pode tratar as mulheres assim, ou tratar a religião assim, ou assado. Então, ali você tem um conflito que é insuperável. A maneira de fazê-lo, que nós estamos fazendo melhor do que eu acho que historicamente já fizemos, é exatamente isso que nós estamos apostando, na institucionalidade. Quer dizer, há muitas maneiras de viver. E aqui é interessante comparar, trago esse tema que vem a propósito da viagem do Cândido, que é a América. Nós somos parte de um mundo novo e é interessante que aqui nesse mundo novo as coisas se misturaram, porque nós falamos da dificuldade que será nesses países fazer as assimilações, etc. Então aqui eu acho que nós somos, de fato há dois países que
e nós, inclusive, com vantagem, conseguem dar um testemunho de assimilação. Somos nós e a América do Norte. Nós, com mais sucesso, eu diria, por todos os problemas que nós temos, nós assimilamos, nós somos capazes de respeitar diferenças de uma maneira um pouco mais natural. Nós não temos um Estado que consegue regular muito, nós não temos um Estado muito estabelecido, mas aqui as diferenças foram assimiladas, foram mais ou menos assimiladas. Então é diferente, ele mencionava as piscinas, né? Então nós também passamos por isso quando vamos ao exterior e qual é a visão que se tem do Brasil lá fora. E como os códigos de respeito ao corpo no Brasil são bem entendidos pelos brasileiros e pelas brasileiras. É interessante isso. Então nós somos muito liberais, nós temos uma maneira de nos exprimir que é muito diferente, mas há com todos os problemas que há, mas há uma certa capacidade de lidar com a diferença de que não tem em outros lugares, que são mais homogêneos do que nós. Uhum. Então, é interessante que há uma necessidade de constituição das instituições, mas a experiência, você precisa fazer a experiência com o diferente. Eu tenho duas coisas. Não me parece à toa que o Adriano traga a questão da América, né? A gente só não pode esquecer que no imaginário europeu nós fomos construídos como paraíso terrestre, né? Então, e isso traz na nossa origem, inclusive na forma como nós nos enxergamos, a partir desse imaginário europeu, como um país livre ou como uma sociedade livre e toda a conotação utópica que isso tem de paraíso terrestre, né? Em segundo lugar, eu não sou tão otimista quanto você, Adriano. Ah? Eu não acho que no Brasil as diferenças se lide bem com elas, não acho que as coisas sejam tranquilas assim, acho que os estamentos estão aí, eu acho que não tem como negar as hierarquias, né? A forma como elas atuam perversamente na sociedade. Não... Vocês acham que nisso que ela está dizendo, então, esse weberianismo que se infiltrou, ou uma explicação weberiana consistente dos estamentos, e na verdade eles existem, eles atrapalham o caminho do otimismo do Adriano, por exemplo? Os estamentos atrapalham o Drayton assim? Eles são uma certa praga nacional? Estamentos em que sentido quer dizer? Estamentos no sentido do Essa é uma boa Raimundo Fauro, de que antes da luta de classe aqui existem estamentos, as corporações, as que dominam o Estado, Fiesp, magistratura, Ministério Público, todos são estamentos e que você tem poder não simplesmente porque está numa classe, mas você tem poder porque você está num estamento. Mas eu acho que a Henriette também se referia à ideia da estratificação na nossa sociedade, não é? Então não eram só Não, que os poderes em jogo, né? E aí como é que fica a tua proposta de processo? De que o processo é algo do direito, né? De que o processo é algo que vai nos dar garantias. Como? Eu li a tua coluna do Conjur do CPC dessa semana passada. Né? Quer dizer, como isso? Você podemos faz uma lei e as pessoas não cumprem. Nós podemos acreditar... Porque é ruim para elas, então o estamento não quer... Eu retomo que a dificuldade apontada por mim no bloco anterior sobre o caminho até lá, para se chegar a esse estágio aí, esse estado proposto pelo Adriano, não só pelo Adriano, né, mas também por ele, devido a essas dificuldades concretas apontadas por ti, até a questão dos estamentos. Então, eu vejo que nós vamos ter grandes dificuldades para chegar nesse patamar, porque há forças que não a do processo, que não a de uma razão ilustrada, que vê esse aspecto, que desempenha um papel importante. Mas voltando à ideia anterior, então, do estado paradisíaco, eu quero dizer que essa ideia de uma utopia, em alguns autores,
ou de um estado ideal no início ou no fim, é uma ideia teológica forte no Ocidente. Não só no Ocidente, mas no Ocidente também. Esse estado de paraíso, relato do Gênesis, os 11 primeiros capítulos, que não é um relato histórico, tá? Mas é um relato teológico. E, no fim, nós temos a parousia. Isto é, o juízo final, a segunda vida de Cristo e o restabelecimento da ordem perdida, vamos dizer assim. E até o livro do Apocalipse, o Apocalipse é um gênero literário. Assim se chama esse livro em português, na Bíblia, mas é um gênero literário. O Apocalipse é uma antecipação do final. Então, em vez de assistir a toda a novela, eu vou saber, sem saber o final, eu vou assistir a novela sabendo o que vai acontecer no final. Só que eu antecipo, eu trago para cá. O Apocalipse é o spoiler. Eu trago o prazer aqui. E eu trago para cá dizendo, no fim, o bem vai vencer. Então, a ideia de utopia, ou de cidade ideal, estado ideal, ela é motor para o presente, ela é consolo para o presente e esperança. Sobretudo quando eu vivo num estado de precariedade. Então, eu sonho com algo diferente daquilo que é agora. Então, tem essa dimensão também que eu queria trazer para... Temos 1 minuto e 15 segundos, Adriano. 30 segundos. Tá aí o reino universal. Para arredondar uma ideia que acho que eu compreendo o desencantamento com a nossa situação, mas eu queria ponderar o seguinte. O processo que nos leva a uma sociedade de respeito à cidadania é um processo difícil, um processo doloroso. Nós estamos passando por esse processo e esse processo vai. O que é interessante é que o que nós estamos querendo no Brasil é o respeito, quando nós falamos de estratificações, que são estratificações sociais, é que a lei valha para todo mundo e que nós possamos, então, ter um Estado de Direito que funciona. Em sociedades em que o Estado de Direito funciona, mas você tem a introdução de uma nova cultura, você tem um problema que você não pode abolir pela lei. Compreende? É esse o ponto que eu acho que nós não temos. Nós temos uma possibilidade nós temos muita dificuldade de estabelecer o Estado de Direito, nós estamos trabalhando para isso, mas nós não temos muita dificuldade em fazer a assimilação das outras culturas. E isso pode ser fundamental, porque quando você não faz isso, você pode perder o caminho que você... Candidato, seu tempo acabou. Terminou. Eu quero agradecer os belos livros que trouxeram, né? O Cândido, o Fernando Pessoa, né? Com o seu banqueiro anarquista e o Thomas Moros, né? Com a sua utopia, o Direito e Literatura fica por aqui. Assista a esses outros programas no facebook.com/Direito e Literatura, no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.